Olá, meus queridos, como vão? Pequenos e pequenas, estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso encontro em rumo à primeira Eucaristia. Sou o Diácono William, que vos fala, sou seu catequista. Todos os finais de semana, a gente se encontra para esse momento de oração, de ouvir a palavra e também da gente confraternizar, Chamar o papai, a mamãe, aproveitar juntos esse momento, não é não? Então vamos iniciar o nosso encontro hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma parte muito legal, que é sobre o povo de Jesus e a família dele. Então vamos falar um pouquinho dos costumes da época, como é que acontecia as coisas, como é que era o tratamento. Tudo isso nós vamos ver nessa nossa formação de hoje. Deixa eu colocar aqui o nosso primeiro slide. Olha aqui, ó, é o nosso tema, o povo de Jesus, tá certo? E aí eu queria aproveitar esse momento e perguntar como é que foi sua semana. Lembra da atividade? Deixa eu retornar aqui para a nossa câmera. Deixa eu voltar aqui. Como é que foi a atividade que eu deixei para vocês, hein? Lembra? Que era para mandar um e-mail, uma mensagem para um coleguinha, para alguém conhecido. Como é que foi isso aí? Nós não tivemos o encontro da semana passada, infelizmente. Mas aí eu quero saber de vocês. Vai colocando no chat aí, como é que foi? Você mandou uma mensagem? Falou com alguém? Conheceu alguém do grupo, Mandou uma mensagem se apresentando ou conversando, alguma coisa assim? Lembra do nosso último encontro, Que foi uma motivação que nós deixamos para vocês. Então, vai colocando no chat aí como é que foi essa experiência. Você achou legal? Como é que foi? As pessoas que você conheceu, tá certo? Vamos voltar aqui para nossa formação. Olha aqui, ó. Povo de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos iniciar com a nossa oração. Vamos lá? Acompanha comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor e Pai, envia Teu Santo Espírito para que compreendamos e acolhamos Tua Palavra. Ó Pai, que pela leitura da Palavra sejamos seguidores de Jesus e nos amemos uns aos outros como Ele nos ensinou. Amém. Muito bem. Então nós fizemos agora a nossa oração. Agora nós vamos dar início ao nosso encontro, propriamente dito. Então vai se preparando. Pega a sua Bíblia, que eu sei que você está com sua Bíblia, A gente já conversou nos encontros anteriores. É necessário ter a sua Bíblia do lado. Se não pegou, pede para o papai e a mamãe aí, ó, correr rapidinho. Mãe, pega ali minha Bíblia, por favor. Tal, que aí a gente já vai trabalhando, tá certo? Vamos lá. Pega a sua Bíblia e vai procurar no livro de João, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, a palavra que nós vamos trabalhar nesse tema de hoje. Dá uma olhadinha lá. Eu sei que você sabe procurar, porque a gente já viu isso aí nos outros encontros. No outro encontro nós aprendemos como buscar o livro, buscar o capítulo, os versículos, toda essa numeração, e tudo isso a gente viu no outro encontro. Se você não viu, pega o encontro de novo, assiste de novo, e aí você vai conseguir ficar mais safo nisso aí, Ficar mais rápido. E se você não conseguir agora, pede ajuda para o papai e a mamãe, que eu sei que ele está acompanhando com você. Pede ajuda deles. Diz assim, mãe, pai, vem cá, por favor, vovô, vovó, me ajuda aqui, eu estou procurando esse livro aqui, ó. João, capítulo 9, lembra, vírgula, versículos de 1, tracinho, 7. Então é de 1 a 7. Vamos lá? Eu estou dando um tempinho para vocês encontrarem o livro aí na Bíblia de vocês. Vamos lá. Vão encontrando. Já acharam? Então vamos lá. Acompanha comigo, ó. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais?
Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí que coisa bonita, né? Jesus fazendo um milagre, Jesus fazendo um homem voltar a enxergar. Na verdade, voltar a enxergar não, porque ele nunca enxergou. Ele nasceu cego, ele é cego de nascença, então ele nunca nem enxergou. E olha só que felicidade. Ele encontrou o Filho de Deus realizou um milagre e fez ele enxergar. E aquele homem passou a enxergar. Então vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso encontro. Hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho curto, tá? Mas eu prometo que eu vou deixar um negócio bem legal para vocês. Vou deixar um joguinho e aí nós vamos trabalhar esse tema de hoje. Vamos lá. Olha só, vamos conversar. Por que os discípulos pensam que o cego pecou? Por que vocês acham que os discípulos perguntaram para Jesus se quem pecou foi ele ou os pais deles para ele estar daquele jeito cego? Por que vocês acham que eles pensam que o cego pecou? Né? Vai colocando no chat aí, o que você acha? Por que os discípulos pensam que o cego pecou? Aí vem outro questionamento. Por que eles dizem que pode ser que seus pais tenham pecado? Quer dizer, eles além de perguntar e achar que o cego pecou, eles também perguntam. Mas pode ser que tenha sido seus pais, né? Aí eles perguntam, foi ele ou foram seus pais? Por que vocês acham que ele fez isso? E aí o último questionamento, por que Jesus pede para o cego lavar-se na piscina? São 3 questionamentos que aconteceram na palavra, né? No próprio texto vem falando isso. Os discípulos que perguntaram a Jesus se quem pecou foi o cego ou foram os pais dele, e Jesus manda o cego ir se lavar na piscina, naquela piscina de Siloé, que nem está lá no texto, que quer dizer enviado. Vamos trabalhar um pouquinho essas questões, olha só. Olha só, a família no tempo de Jesus, olha como é que era. Jesus, aliás, perdão, deixa eu voltar aqui nas questões, não é isso aí não. É assim, para a gente responder essas questões, a gente precisa conhecer um pouquinho da cultura deles, né? Da cultura da época, do tempo de Jesus. Para o povo daquela época, toda doença era castigo de Deus. Toda pessoa que tinha alguma doença, cegueira, que era manco, que era leproso, que era aleijado, né? Não tinha uma perna, um braço, alguma coisa assim, eles, naquela cultura, para eles, o povo dizia que aquilo era castigo de Deus. Na verdade, até hoje, algumas pessoas dizem isso, né? No nosso mundo aqui, algumas pessoas dizem isso na sociedade. Então, eles achavam que toda e qualquer deficiência era castigo de Deus. Porque ele cometeu algum pecado, ou ele ou seus pais. E os seus antepassados, né? Só que Jesus, ele ensinou uma outra forma de ver essa realidade, né? E aí, assim, nós vamos ver isso aqui durante o encontro de catequese. Jesus, ele ensinou de uma outra forma, um outro ensinamento, que não era, Jesus, hora nenhuma ele falou
que ou o cego ou os pais do cego pecaram. Ele disse que nenhum pecou, mas que aquele momento era um momento de mudar de vida, né? Seguir aquilo que Deus quer e aproveitar, seguir a luz, que é a luz do mundo, que é o próprio Jesus. Ele disse isso, né? Mas para isso a gente vai ter que entender como era também a vida de Jesus em família, porque isso, Jesus convivia naquela comunidade com todos esses costumes. Ali Jesus ele já estava praticando seus milagres, né? Os milagres de Deus. Então ele viveu tudo aquilo, todo esse ensinamento dessa comunidade, todo o ensinamento desse povo, que na época achava que se alguém nascesse com alguma deficiência, era pecado do pai ou da própria pessoa, e aí Deus castigava. Era isso que o povo entendia. Jesus usou daquilo que muitas vezes a gente tem até nojo, né? Quando a gente fala assim, nossa, ele pegou a saliva, cuspiu no chão, fez barro, colocou no olho dele, eca, né? A gente pensa logo assim, eca, que coisa. Mas Jesus ele quis mostrar que para Deus ele retira de tudo que é mais simples, de tudo aquilo que pode ser aproveitado na humanidade, de tudo que pode ser retirado também do mundo, da terra, do mundo, né? da criação, ele pode refazer a vida de uma pessoa. Então ele utilizou de um momento onde ele mostrava a luz, e a luz para aquele cego foi enxergar de novo. Mas mais do que enxergar, era ver Jesus, que era o Filho de Deus e que fazia a obra e a luz do dia. Veja que ele não fazia as escondidas, ele fazia a luz do dia. Então vamos entender mais ou menos como era a vida de Jesus. Olha só, Jesus ele cresceu e viveu em Nazaré, em uma família, como qualquer menino, como qualquer criança, né? Ele nasceu, ele cresceu, viveu em Nazaré em uma família, com o seu pai, sua mãe, né? Cumprindo todas as obrigações de filho, assim como você aí em casa tem que cumprir suas obrigações com o papai e a mamãe, com seu irmãozinho ou irmãzinha, se tiver, com seu vovô e vovó, né? Então, ele cresceu, viveu em Nazaré, como uma criança qualquer, né? O pai era o chefe da família. Naquela época, nas comunidades, sempre o pai, o homem, era o chefe da família. Era ele que mandava. E é o que a gente chama de família patriarcal, ou seja, o pai é o chefe da família. E assim era naquela época, né? O pai de Jesus, todos sabem, era José. Então José era o chefe da família. E a mãe, ela era considerada inferior ao homem. Naquela cultura, naquele povo, a mulher, ela se dedicava apenas aos trabalhos da casa e à criação dos filhos, né? E quando ela aparecia em público, ela tinha o rosto coberto com um véu. É diferente de hoje, na nossa cultura, né? Vocês sabemos, as mulheres têm o seu espaço no mundo do trabalho, no mundo profissional, cuidam dos filhos também, mas com a ajuda do papai, né? A sua mamãe deve trabalhar, algumas não, algumas devem ficar em casa ajudando, mas mesmo essas que ficam em casa, trabalhando em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos, é um trabalho. Ela está trabalhando também. É um trabalho que ela não sai de casa, mas ela está trabalhando. E as mamães que trabalham fora também têm essa outra realidade diferente de antigamente, né? E naquele povo, naquela cultura, as mulheres se dedicavam única e exclusivamente aos trabalhos de casa e à criação dos filhos. Ou seja, o homem, ele praticamente não se metia nisso, deixava só para a mãe. E hoje não.
Nós temos o papai e a mamãe que trabalham e que cuidam dos filhos. Às vezes o papai sai, a mamãe fica, ou às vezes é o inverso, a mamãe sai e o papai fica para cuidar, né? E existem alguns casos que o papai e a mamãe saem para trabalhar, deixa com o vovô, com a vovó, ou com o tio, com a tia, com alguém da família, não é isso? Então, vejam que é uma realidade diferente. Mas essa é a realidade que Jesus viveu no seu tempo, quando ele viveu no meio de nós. Ele era uma criança como outra qualquer. O seu pai era o chefe da família. A mãe era considerada inferior ao homem. Por isso ela só vivia os trabalhos de casa e cuidar dos filhos. Os filhos eram considerados uma bênção. Mas aí você pode perguntar, ô tio, mas e hoje não é bênção não? Lógico que é. Sempre foram e sempre serão. Porque é um milagre de Deus. É um milagre da vida. Mas infelizmente nós temos casos, né, de pessoas que não aceitam os filhos, que entregam os filhos, que dão os filhos, né, que vendem, né? Então, eles não entendem. Tem gente que não entende como uma bênção. Com certeza, eu sei que o seu papai, a sua mamãe já disse para você que você é uma bênção, né? Ou seu vovô, a sua vovó, porque de fato você é uma bênção de Deus, porque você é criação de Deus. Então, os filhos, eles eram considerados bênção, mas tinha uma particularidade. Eles eram considerados bênção, principalmente se fossem meninos. Tinha essa característica. Os filhos eram considerados bênçãos, mas principalmente se fossem meninos, né? Jesus frequentava a sinagoga, onde aprendeu a ler e escrever. Olha só, a sinagoga era um lugar de culto, né, da religião judaica. Cada cidade tinha uma sinagoga. Não havia imagem nem altar. Era assim, é como se fosse a nossa igreja, né? Só que de uma forma diferente. Não tinha o altar, não tinha as imagens, não tinha no jeito que é hoje, que tem o padre, tudo, não tinha, né? Então, cada cidade tinha uma sinagoga. Mas o mais importante nessa sinagoga era o livro da Torá, a Bíblia dos judeus. E o que quer dizer esse livro da Torá? Lembra que a gente viu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois você pega na sua Bíblia e dá uma olhadinha. Os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dá uma olhadinha depois, tá bom? Esses textos, eles contêm o relato da criação do mundo, da origem da humanidade, da aliança de Deus com Abraão, da libertação do povo judeu do Egito, da caminhada até a terra prometida, e também tem os mandamentos da lei de Deus. Tudo isso nesses 5 livros, que é o que a gente chama de Pentateuco, e naquela época, para eles, né, para o povo judeu, se chama Torá. Então, toda vez que vocês ouvirem falar do livro da Torá, são esses 5 livros, né? E Jesus, ele frequentava a sinagoga, só que lá tinha essa característica. Foi lá que ele aprendeu a ler e escrever. Porque naquele tempo não havia as escolas como existem hoje, né? Que você vai para a escola, você tem suas aulas de português, matemática, ciências, história, geografia, tudo isso. Naquela época não existia isso. Naquela época ele frequentava a sinagoga para aprender a ler e escrever, mas também para rezar, né? Lá se lia os livros da Torá, os 5 primeiros livros, e meditava-se em cima das leituras, né? Rezava em cima dessas leituras, tudo isso. E tudo isso era na época de Jesus. E tudo isso ele viveu como uma outra criança qualquer, né?
lá na sinagoga, ele conheceu a história do povo judeu. Então lá, além de estudar, além de aprender a escrever, ele estudava e conheceu a história do povo judeu. Conheceu o início, né? Assim como eu falei para vocês, dos 5 livros que falam do início da humanidade, da criação do mundo, tudo isso Jesus aprendeu. Ele aprendeu indo à sinagoga, né? No sábado. Naquela época, eles iam ao sábado, não era o domingo. Domingo não era o dia do Senhor, e sim o sábado. E Jesus também aprendeu uma profissão. Ele aprendeu a ser carpinteiro, como seu pai José. Mas por quê? Ele foi obrigado? Não. Mas ele, como vivia, naquela época não era como hoje, totalmente diferente. Naquela época ele aprendeu um ofício para que no futuro ele fosse viver disso. E qual a melhor opção para ele? A mais correta? Seguiu seu pai, que tinha já um ofício, que era ser carpinteiro, e ele foi aprender a ser carpinteiro com seu pai José. E o pai José ensinou a ele. Ensinou a ser carpinteiro e ele trabalhar para tirar o seu sustento quando fosse maior, né? Então, veja só, são muitas características, questões da vida de Jesus que explicam também toda a sua caminhada. Jesus, ele viveu toda a nossa humanidade, então ele viveu igual a nós. Lógico que em uma outra época, né? Quando a gente fala igual a nós, ele viveu como eu e você, tendo um papai, tendo uma mamãe, frequentando a igreja. Na época, para ele era sinagoga, para a gente é a igreja hoje, né? O pai, que era o chefe da família, hoje nós temos o papai e a mamãe, que são os chefes da família, né? Algumas famílias têm a mãe como chefe, outras têm o pai, assim, dependendo da situação e composição da família, não é isso? Porque tem família que às vezes o papai vai antes para o céu e a mamãe que fica cuidando. Então a família se torna matriarcal, é a mãe que manda, porque só fica ela. E vice-versa. Mas hoje o papai ajuda a mamãe, os dois trabalham juntos e cuidam dos filhos juntos. A mãe era considerada inferior ao homem. Hoje já não tem mais essa ideia. Existem algumas pessoas que ainda, infelizmente, têm essa ideia de que a mulher é inferior ao homem, que a mãe é inferior ao homem, infelizmente. Mas, no geral, né, na nossa família cristã, de tudo que aprendemos com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, é que o papai e a mamãe são iguais, porque são dois exemplos que seguem os caminhos de Deus e ensinam para os seus filhos. Os filhos eram considerados uma bênção e até hoje são, porque você que está aí é uma bênção para o seu pai e sua mamãe, né? Então, você eram considerados uma bênção, só que eles tinham uma característica, eles eram mais ainda quando eram meninos. Se fosse menino, a bênção era maior. Assim se pensava. Então, por causa dessas características, desses comportamentos da época, é que se tinha aquela ideia de que se a pessoa pecar, ela vai ser castigada por Deus. Então, todo aquele que nascia com algum problema, que nascia sem um dos pés, uma das mãos, ou cego, ou mudo, ou surdo, todo aquele que nascesse com uma deficiência dessa é porque ele ou seu pai e mãe pecaram. E aí, por causa do pecado, Deus castigava e eles nasciam daquele jeito. Mas se a gente for pensar assim, era para ter muita gente troncha, não? Porque olha só, Adão e Eva pecaram. Se fosse para Deus ficar zangado, todo mundo que veio depois deles, era para nascer todo mundo cego, surdo, mudo, sem pé, sem mão, sem nada, hein? Já pensou? Então a gente não pode pensar dessa forma e não deve.
Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Quem faz mal para nós somos nós mesmos, com o nosso pecado, com a nossa ação de pecado, né? Você diz assim, se você você com o seu papai, sua mamãe, seu irmãozinho, se você bate no seu irmãozinho, a sua mamãe vai lhe dar uma penitência, né? Para você refletir e não fazer mais. E também você deve pedir desculpas ao seu irmão, não é isso? Então, isso foi porque foi causado pelo seu pai e sua mãe? Não, foi causado por você, porque você bateu no seu irmão. Então acontece que você gerou uma situação em que há uma consequência. E assim vai. E as consequências, elas são criadas por nós mesmos. Então Deus, ele não fica zangado. Deus não tem esse sentimento. Deus não existe esse sentimento para ele. Deus é amor por total. Deus, ele ama todos, né? E ele é misericórdia. Ele tem misericórdia de todos, mesmo aqueles que pecam. Tá certo? Então, a gente tem que refletir sobre como Jesus viveu. Nossa, se Jesus foi um menino comportado, se Jesus foi um menino que rezou, Jesus foi um menino que aprendeu a ler e escrever lá na sinagoga, que é como se fosse a nossa igreja. E Jesus também aprendeu a trabalhar com seu pai, então eu quero seguir o exemplo de Jesus. Não é não? Eu passei aqui sem querer, peraí. Isso. Então eu quero viver o exemplo de Jesus. Eu quero ajudar o meu papai, minha mamãe. Eu quero também me preparar para o sacramento, para poder receber Jesus Cristo na hóstia consagrada. Então eu quero ser um menino, uma menina melhor. Eu quero respeitar o meu papai, respeitar a minha mamãe, respeitar os mais velhos, né? Respeitar o padre, respeitar o diácono. Então, a gente respeitar os meus irmãos também. Não bater no meu maninho, na minha maninha. Não bater no meu priminho, na minha prima. Tudo isso a gente deve buscar. Tá certo? É o exemplo que Jesus deu para nós. Ele viveu igual cada um de nós. Do jeito que você brinca hoje, ele brincou. Lógico que naquela época não tinha videogame, né? Mas ele brincava. Ele era uma criança que brincava, corria, né? Aproveitava com as outras crianças, mas também estudava, trabalhava, rezava, não? E vivia bem com o papai e com a mamãe, respeitando o papai e respeitando a mamãe. Tá certo? Então, Jesus, ele viveu todas essas características do povo da época, que tinha todas essas crendices. Eles acreditavam que Deus castigava e a pessoa nascia daquele jeito. Ele viveu tudo isso. Mas ele entendeu e aprendeu que Deus não é um Deus de castigo. Deus é um Deus de amor. E ele representou esse amor quando ele fez um milagre. Ele tirou da terra, utilizando aquilo que veio dele, junto à terra, e curou a cegueira daquele homem. E tirou aquela ideia daquelas pessoas que estavam ali, tirou aquela ideia de que Deus castigou aquele homem. Porque se Deus castigou, Jesus não podia interferir, não é isso? Mas ele fez para mostrar que Deus, ao contrário do que eles pensavam, enviou a luz para aquele homem. E era o próprio Jesus, a luz do mundo. Tá certo? Então, nós vamos fazer a oração final. Eu vou retornar para a nossa videoconferência e a gente conversa um pouquinho. Vamos lá? Senhor Jesus, tu vieste neste mundo, trabalhaste como camponês e carpinteiro, conheceste o teu povo e tua terra. Ensina-nos a enxergar o mundo que nos cerca com teu olhar, para sermos construtores de justiça e paz para todos. Amém. Um ótimo final de semana e
Olha o aviso aí, ó. Vamos à missa. Amanhã tem missa. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para nossa conferência aqui. Peraí. Isso. Retornei. Muito bem. Então, olha só. O encontro foi curtinho, tá? Foi bem curto para a gente trabalhar um pouquinho da infância de Jesus e do povo da época, não é isso? Então, o que acontece? Eu vou mandar no grupo um joguinho de palavras. É um joguinho que é para você jogar com o papai e a mamãe, com seu irmão, sua irmã, com quem estiver em casa, com sua família, tá bom? Eu vou colocar no grupo, eu vou preparar o joguinho. Eu tô com ele aqui, mas eu ainda vou preparar, porque como é online, eu vou colocar no grupo para você imprimir e trabalhar em casa, tá? Se você não conseguir imprimir, veja com um coleguinha quem pode fazer isso para você, tá certo? Porque aí você prepara os cartõezinhos e joga. E o jogo é tudo baseado naquilo que a gente estudou aqui, naquilo que a gente trabalhou aqui, tá certo? Naquilo que a gente viu sobre a vida de Jesus, sobre o seu comportamento, sobre a sua vida em geral, tá certo? Então, eu vou preparar esse joguinho, vou colocar no grupo de hoje para amanhã, e aí na semana você pode chamar o papai, a mamãe, a família para jogar, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, eu quero dar mais um aviso para vocês. A partir de junho, mês 6, voltaremos aos encontros presenciais lá na igreja, tá? Mas no mês de maio, nós vamos ainda continuar online, nós vamos adaptando, preparando e informando vocês. O horário, o local direitinho e tal. Nós vamos preparar tudo isso, tá certo? Então, a partir de junho voltará a catequese de modo presencial. Aí você já pode dizer para o seu papai, sua mamãe. Por enquanto é online, tá? Ainda. O mês de maio nós ainda vamos trabalhar online, tá certo? E em junho voltaremos aos nossos encontros presenciais, certo? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar a bênção final e depois vou enviar, conforme prometido para vocês, o joguinho de palavras, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Um bom final de semana a todos. Deus abençoe. Tchau.